Continuando o nosso programa nesta terça-feira, você participa com a gente, manda sua participação sobre o que nós estamos conversando aqui, cobrança de tributos. Vamos falar sobre reforma tributária neste bloco. Você pode falar sobre isso ou também sobre qualquer outro assunto que envolva política. Como é que você está em relação às eleições? Manda aí pra gente. Pessoas ligadas à cultura que queiram participar de editais públicos precisam fazer um cadastro de agente cultural junto à Prefeitura de Mossoró. O formulário está disponível no site da gestão municipal. O cadastro dos agentes culturais pode ser acessado nesse link da página da Prefeitura de Mossoró. Não há prazo definido para completar esse cadastro, mas todos aqueles que atuam no segmento de arte e cultura devem preencher as informações. Esse cadastro ele é online. Não é? O artista entra na página da prefeitura, acessa o cadastro de agente cultural, faz todo o preenchimento e a gente procede com a análise da documentação, porque ele precisa anexar a documentação conforme está instruído no cadastro. E a gente, na sequência, emite o certificado de agente cultural para que ele fique habilitado a todos os editais que o município publica e os artistas possam concorrer. O cadastramento dos agentes culturais é fundamental para a participação nos editais públicos, inclusive esses recém-lançados do Mossoró Cidade Junina. E para isso, o artista deve acessar o site da Prefeitura de Mossoró. Os editais recentes também estão disponíveis no site da Prefeitura. De acordo com Etevaldo, o processo deixou de ter validade anual. Antes, a emissão de certificado era por 1 ano. Não faz sentido você emitir certificado para o artista apenas por 1 ano. Então, nós estamos, nesse sentido, qualificando a nossa gestão, emitindo certificado permanente. Caso o artista perca o certificado, a gente emite uma segunda via, porque fica no banco de dados todos os registros da emissão de certificados. Vamos continuar, então, o nosso assunto de hoje. A gente está falando sobre uma decisão liminar que foi movida pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, pedindo a redução de tributos federais aos lojistas aqui da cidade. A decisão liminar foi proferida e é este assunto do nosso programa de hoje. Se você quer entender mais, se você quer ler detalhes, você pode entrar no tcmnoticia.com.br, que você vai ver mais informações. Se você quiser rever o programa de hoje, você pode esperar até às 23 horas, que vai ter a reprise, ou amanhã entra no TCM, no YouTube, no canal TCM HD, procura lá a playlist Cenário Político, que você pode rever todos os programas Cenário Político que estão lá. Os anteriores, obviamente, né? Então, vamos continuar a nossa conversa do programa de hoje e a gente conversando aqui nos bastidores, esta questão do tributo sobre tributo, tributos federais cobrados, o advogado Michel Figueiredo conversando com a gente disse que este é um problema, esta é uma questão que é ilegal, inconstitucional e que só pode ser resolvida com a reforma tributária. Uma reforma que vem sendo debatida, mas parece que não sai do lugar. Como é que está hoje essa questão da reforma tributária no Brasil, que deve ser assunto muito nessa campanha eleitoral? Exatamente, Carol. A gente até conversou aqui, né, acho que no ano passado, sobre a reforma tributária e pouco se andou de lá para cá. Né? Nós temos 2 propostas, a emenda à Constituição, 2 PECs, a 45 e a 110, que me parece serem as propostas mais que de fato buscam uma reforma verdadeira, por unificar vários tributos e tentar simplificar o sistema tributário nacional. E temos também 2 propostas de leis que foram enviadas pelo Executivo, buscando uma reforma do imposto de renda, pessoa jurídica, né, e pessoa física, e também uma reforma no PIS/COFINS, né? É importante, Carol, dentro dessa temática de hoje, a gente analisar que há complexidade do sistema tributário nacional e dessa tributação de tributo sobre tributo e também dessa confusão que há, né, sobre se eu vou pagar um tributo a um município, a um estado, à União. Tudo isso demonstra a necessidade da reforma tributária. Nós temos diversas pautas, diversas teses sendo discutidas aí nos tribunais superiores, exatamente buscando se ter uma segurança jurídica de como proceder, né,
e de se ter também uma interpretação do judiciário sobre a legalidade e sobre a constitucionalidade de algumas leis e também de atos normativos infraconstitucionais e infralegais, que são atos da Receita Federal e das secretarias aí de tributação dos municípios e dos estados. Então, de fato, a gente necessita de uma reforma tributária para tentar simplificar e tentar dar uma segurança jurídica maior aos contribuintes, o que vai atrair investimento, o que atrai aí também uma melhoria aí na economia. São basicamente duas grandes reformas que precisam acontecer e a gente sempre escuta isso, principalmente de quem é candidato a deputado federal, candidato ao Senado, que são as reformas, a reforma política e a reforma tributária. Né? Por que essa reforma tributária ela é tão difícil de avançar? Teve ali um momento que se falou muito, foi uma pressão que houve no Congresso. Por que ela é tão difícil, complicada de caminhar e dos políticos entenderem, alguns deles entendem a real necessidade e outros fazem realmente por questões políticas? Como é que o senhor observa essa necessidade de se fazer e a dificuldade que existe ainda? A grande dificuldade, sem sombra de dúvidas, é referente aos interesses dos entes federados, né? Você tem aí... ninguém quer perder a sua fatia, né? Parte da fatia do bolo. Eu quero dizer que os estados, os municípios e a própria União, ela não quer diminuir a arrecadação. E toda proposta passa por uma unificação, passa por uma diminuição de carga tributária, pelo menos uma proposta que seja válida, que seja benéfica e seja eficiente. Então, há uma dificuldade de reunir todos os estados, todos os municípios e o interesse da União para que se chegue a um consenso, né? Mais de 5 mil municípios, 26 estados e Distrito Federal e a própria União, e há essa dificuldade, né? E no caso das PECs que estão tramitando no Congresso Nacional, se discute muito a questão do pacto federativo, porque se propõe a unificação de tributos da União, do município, do estado. E aí como é que vai ficar o repasse desses valores, né? Como é que vai ficar a questão da autonomia financeira e orçamentária dos entes, né? Então, tudo isso, toda essa problemática é o que dificulta que se ande a reforma tributária. Nós temos mais de 2 ou 3 décadas aí em que se discute, toda eleição se diz que vai ser feita reforma tributária e a gente não vê avanço algum. Quais são as principais mudanças, na sua opinião, que vêm sendo propostas que realmente deveriam acontecer e não ser alteradas até o final das votações? As principais mudanças que deveriam ser feitas, primeiro, da questão da simplificação, eu acho que é muito importante. No Brasil se perde muito tempo, né, com as obrigações acessórias, que é o trabalho de você analisar, verificar o valor que deve ser pago e fazer o pagamento. Né? As grandes empresas têm grandes escritórios de contabilidade, de advocacia, né? Que tem todo esse trabalho que é custo para as empresas, né? Até mesmo no Simples Nacional você encontra uma certa complexidade para o pequeno empresário, para o microempresário. Então, esse é o primeiro problema que deve ser enfrentado. Outro problema é relacionado à carga tributária e à regressividade. Nós temos uma matriz tributária que de uma incidência muito pesada no consumo e na produção. E isso acaba refletindo num pagamento maior de quem tem menos poder aquisitivo. Diferente de outros países, eu estava até conversando com um colega ontem, ele falando que um imposto como o ITCMD, que incide sobre herança e sobre doações em países de primeiro mundo, você tem uma alíquota de 30%, 40%, se aproximando de 50%. Isso por quê? Porque lá se tributa muito patrimônio e diminui essa carga tributária para o consumo e para a produção. Quando você tributa muito patrimônio, de certa forma, você está dando uma certa justiça tributária, porque quem tem mais tem condição de pagar mais em relação de quem produz, de quem consome. Isso se a gente analisar que uma pessoa que ganha 1 ou 2 salários mínimos acaba pagando o mesmo percentual de ICMS, né, no tributo que ele está consumindo, de uma pessoa que ganha 10, 30, 40 salários mínimos. Uma das propostas, inclusive, de um dos pré-candidatos, que é o ex-presidente Lula, fazer uma alteração nessa cobrança em relação à renda do contribuinte. Quem ganha mais deve pagar mais e quem ganha menos pagar menos. Existe muita resistência, principalmente das pessoas que têm rendas maiores, mas o senhor acha
que é uma proposta acertada? Sim, é uma proposta acertada, mas que de forma isolada talvez não resolva o problema, né? Como eu falei anteriormente, você vai ter que ajustar todos esses gargalos. A questão da renda da pessoa física, o grande problema é que você tem uma alíquota máxima de 27,5% e a faixa é uma faixa pequena. Então, passou daquela faixa, você tem todo mundo pagando 27,5%. Deveria ter faixas intermediárias, talvez até maiores, né, para tornar o pagamento mais justo. E o valor mínimo para que você comece a pagar também é um valor muito baixo. E que de ano a ano não há, no caso aí, atualização desse valor e as pessoas que ganham menos acabam cada vez mais pagando mais imposto, no caso o imposto de renda. O que é preciso a gente ficar atento com relação aos impostos, já não existe, já que não caminhou aí essa proposta de mudança na tributação, o que é importante a gente ficar atento sobre o que a gente paga, seja a gente como cidadão comum, né, ou seja a gente como empresário, microempreendedor, o que é preciso ficar atento para justamente nessa corrida eleitoral que se aproxima a gente cobrar aos políticos, o que você observa que é possível de se fazer através aí dessas cobranças? Inicialmente, buscar nesse ano eleitoral e nesse contato mais próximo com os políticos, discutir essa necessidade, que eles levem essa pauta e, de fato, depois que passar a eleição, que ela seja concretizada, né? Que seja feita, sim, essa reforma tributária. E no dia a dia é importante para o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, buscar profissionais que estejam atualizados, que estejam acompanhando as discussões nos tribunais sobre essas cobranças indevidas, cobranças que não deveriam ser feitas e que proporcionam a redução dessa carga tributária. Então, o importante é você estar buscando informação por si próprio ou através de profissionais que possam te ajudar e que trabalhem nessa área, como advogados, contadores e consultores de uma forma geral. Em relação o que está proposto nas últimas discussões da reforma tributária, existe alguma resistência por parte dos municípios e estados e qual é o motivo da resistência? Sim, existe uma resistência porque principalmente a proposta da reforma do imposto de renda levaria uma diminuição do repasse, porque a proposta ela prevê a redução do imposto de renda pago por pessoa física e pessoa jurídica, ao passo que ela prevê uma criação ou de uma tributação do imposto de renda sobre o lucro dos empresários, né, de quem recebe lucro de empresas, os dividendos. Então, nessa conta, os municípios e os estados, eles têm o valor de repasse desses impostos, né? Ele tem uma redução que vai afetar o orçamento desses entes e que pode, caso seja aprovado, pode gerar uma crise ainda maior dos orçamentos desses entes, estados e municípios. Quero mandar um alô aqui para o João, diretor da UPA do BH, e também a mensagem aqui do José Arnaldo, que fala sobre o assunto dos vereadores. Ele diz assim: dá para confiar no político que se aproveita de uma foto e diz que não fechou acordo? Políticos sendo políticos. Estou entendendo mais ou menos o que você quer dizer, viu, José Arnaldo? Mas esse apoio vai vir, certamente esse apoio vai vir, como disse Vonulfo, se não for Rogério Marinho, vai ser quem, já que estão tão alinhados com a questão do governo federal, com os nomes do governo federal, né, Vonulfo? Pois é, Carol, a gente observa que realmente essas definições elas vão acontecer. Tem hora que demora, tem hora que vem um suspense, mas elas vão sim se confirmando agora que está correndo aí o calendário. Michel Figueiredo, em relação ao comentado retorno da CPMF. Qual é a sua opinião sobre isso? A CPMF é uma contribuição muito discutida. Me lembro que a época que tinha vigência, muito se falava, né, muito se reclamava. Se analisarmos que a CPMF é um tributo, e dentro dessa discussão da regressividade, é um tributo eficaz e um tributo que de certa forma, ele acabava
sendo justo, né? Porque ela incidia sobre transferências bancárias, sobre operações bancárias, e quem tem muita operação bancária tinha um valor maior pago do que quem tem pouca transação bancária. Do ponto de vista arrecadatório, é um ótimo tributo por causa da eficácia, né? Porque poucas pessoas conseguem fugir dos bancos, do sistema financeiro, do sistema bancário. Mas trazer a CPMF num cenário de carga tributária tão elevado como o nosso, eu acredito que só vai prejudicar ainda mais a retomada econômica das empresas e acaba gerando também aumento de preços para o consumidor final, porque é um aumento de carga tributária. É isso, nosso tempo já está no final. Michel Figueiredo, muito obrigada pelos esclarecimentos no programa de hoje. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Vonúvio, Carol, e estou à disposição para tirar dúvidas sobre a área tributária. E aos lojistas da CDL que tenham dúvidas e que queiram se beneficiar, queiram utilizar essa decisão que tratamos hoje, pode buscar a CDL, que tanto a Amanda como a própria assessoria jurídica está lá à disposição para retirar todas as dúvidas e para colocar em prática, né, para concretizar essa decisão que é de benefício de todos os moçoroenses, aí, de todos os associados da CDL. Seja sempre bem-vindo, Michel. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM HD, 7h25 da noite. A gente espera você. Uma ótima noite e até lá.